Olá, aqui é Luiz Malta, sejam bem-vindos ao nosso Almanac Music, que é um quadro dentro do nosso Almanac HQ, onde a gente fala sobre música e mostra materiais ligados ao tema. Ajude o crescimento do canal se inscrevendo aqui e deixando seu like. Não se esqueça também de ativar o sininho para receber nossas notificações de novos vídeos. Bom, no momento estamos isolados em casa por causa do problema com o coronavírus, mas vamos cumprir nossa programação de vídeos e também aproveitar o tempo para colocar nossas leituras em dia. Hoje nós vamos voltar aos anos 80, quando eram publicados fantásticos especiais da revista Som 3, que também era a revista mais especializada sobre som na época e também a mais cara. Essas revistas especiais sobre rock faziam a alegria da galera roqueira da época, como era o meu caso, que mesmo vivendo em Brasília, a gente tinha pouquíssimo acesso a publicações sobre o gênero aqui no país, com exceção da revista Violão Guitarra, que vez ou outra lançava um especial sobre rock. Exatamente em agosto de 1983, chegava na banca o primeiro volume da História do Rock, mostrando os anos heróicos, período que cobre 1954 a 1959. Como detalhe, a capa do AC/DC foi uma mancada, porque a banda não tem nada a ver com essa época em questão. Acho que quiseram colocar a banda na capa porque estava em evidência. Então aqui nesse primeiro volume, nós pegamos todo o início do rock and roll, com a época do Elvis, ó. A música pop da época, no caso aqui o Nat King Cole, os cantores mais populares da época, e todo um panorama, o rock no cinema. Temos aqui o Chuck Berry, os grandes do blues, como John Lee Hooker, e toda a história aqui do Elvis e dessa fase heróica do rock and roll. Jerry Lee Lewis, Bill Haley, Little Richard, Fats Domino, os Everly Brothers. Eu passei aqui o Carl Perkins, chegamos aqui ao Buddy Holly, The Platters, Tube Checker, e temos aqui toda a fase aqui o início da Motown, com Marvin Gaye, Supremes, e toda essa fase inicial do rock. Depois tivemos o segundo volume, cobrindo o período de 1962 a 66, da época chamada como os anos de ouro. Dessa vez acertaram aqui colocando os Beatles na capa, e pega exatamente essa fase, ó. Início dos anos 60, com a Joan Baez, Bob Dylan. Temos aqui um destaque para a história do Bob Dylan. Aí sempre uma passada pela literatura e pelo cinema da época. E aqui já entramos no início dos Beatles, bem no início de carreira mesmo. A fase da Beatlemania. E aqui já no final da banda. Aí temos ainda os Stones, Animals, Yardbirds, The Who, o Cream, aqui com Eric Clapton. Temos aqui o Cream. Aí o Mood Blues, o John Mayall trazendo o blues nos anos 60, The Kinks, Mamas and the Papas, os Beach Boys, Simon Garfunkel, Frank Zappa, Neil Young,
toda essa revolução dos anos 60 nesse segundo volume. No terceiro volume, nós temos o período de 1967 a 1970, chamado Os Anos da Utopia, já com a Janis aqui na capa. Aqui é o Jimi Hendrix, o Ravi Shankar em Woodstock. Aqui os discos da Janis. Muddy Waters, B.B. King. Aí pegamos aqui os anos 60. Já entramos aqui no The Doors. Aqui os discos do Doors, do Jim Morrison. E aqui uma parte especial falando sobre a gravação do álbum Sgt. Pepper's dos Beatles. Então, nós temos aqui esses desenhos interessantes e todos os detalhes aqui sobre a gravação desse álbum fantástico. Aqui já pegamos uma outra parte aqui dos anos 70, mais pro final. A Santana, Crosby, Stills, Nash Young. Sly and Family Stone, Joe Cocker. Aqui caminhamos para o final dos anos 70, esse terceiro volume. E por fim, para finalizar a coleção, o quarto volume, que saiu em novembro de 83, cobrindo o período de 1970 a 1980, chamado Os Anos da Incerteza. Na capa nós temos aqui o The Clash, que pega exatamente a fase do punk aqui, ó, progressivo, com Rick Wakeman, a Emerson, Lake and Palmer, Alan Parsons, King Crimson, Pink Floyd, Lou Reed, Led Zeppelin. Aí já entra aqui na parte que pega o Iron Maiden, Kiss, AC/DC. E aqui já entra na parte do punk. Temos aqui os Ramones, Sex Pistols, e os astros dos anos 60 já mais maduros aqui, como Rod Stewart, Elton John, John Lennon, George Harrison. Aqui o punk no Brasil. Isso aqui é a chegada do punk no Brasil. The Clash. Aqui já temos o reggae com o Jimmy Cliff e o Bob Marley. E aqui entramos na parte da discoteca. E o trilha dos embalos de sábado à noite. E a New Age aqui com B-52, Pretenders, Divo, The Cars. Aqui temos também o Elvis Costello. Aí já a fase que pega aqui as cantoras com Suzy 4, Yoko Ono, a Debbie Harry. Indo já para os anos 80 aqui, ó. Início dos anos 80. Ó, Gilberto Gil aqui. E o interessante é que esse disco aqui, que aparece bem, é a última ilustração, ele aparece citado aqui como o rock lixo da banda U2, mostrando que ninguém no Brasil conhecia o som do U2, né? Para classificar a banda com esse termo, é porque não conhecia o som. O rock andino dos Los Jaivas e aqui o Pat Metheny. Esses volumes foram escritos com exclusividade pelo renomado crítico Roberto Mugiati, a partir de uma encomenda da revista Som 3,
Trata-se de uma obra original do autor do livro O Rock, o Grito e o Mito e O que é Jazz, que foi lançado pela coleção Primeiros Passos da editora Brasiliense. São livros fundamentais para quem quer entender melhor esse universo musical. Se você achou interessante essa coleção, ela pode ser encontrada no famigerado Mercado Livre. Então vale a pena você dar uma pesquisada nos preços e correr atrás. Bom, esse foi o nosso terceiro Almanac Music e estaremos de volta na semana que vem com o nosso tradicional Almanac HQ. É isso aí, um forte abraço, valeu!